Bora cafeinar esses neurônios? Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffee. Olá, cafezeiros e cafezeiras do Coffee, esse mais um episódio trazendo mais ciência, mas não é a ciência que você está acostumado a ouvir. Não é varetal, não é mecanização, não é sobre o clima. A gente aqui tem um espaço democrático e queremos dar espaços para todo tipo de ciência, para todo tipo de profissional que compõe e enriquece a cadeia do café. Eu já falei ali no episódio com a Sabine Parrish, ela é antropóloga. Se você não ouviu ainda, tem lá o episódio Antropologia do Café, onde ela estuda um elemento muito importante da cafeicultura, que são as pessoas. O café é feito por pessoas para as pessoas. E hoje a gente convidou uma neurocientista. Sim, existe aí estudos para entender a percepção do cérebro em relação aos sabores. E é por isso que eu gostaria então de convidar para a conversa a Fabiana Carvalho. Muito bem-vinda, Fabi! Oi, Kelinha. Obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui no Coffee. Eu sou ouvinte assídua. Agradeço demais a oportunidade por poder divulgar o meu estudo com café, que está no início ainda, né? Tem muita água, muito café para rodar nessas xícaras. Muito. A neurociência estuda como o sistema nervoso se desenvolve e o que ele faz. Os neurocientistas, eles tentam decifrar os comandos do cérebro e todas as suas funções. Isso é muito importante porque o cérebro controla tudo que a gente faz, como a nossa memória ou as nossas habilidades motoras, por exemplo. A neurociência é uma ciência interdisciplinar. Isso significa que ela mantém contato com várias disciplinas, como a biologia, a química, a medicina, a matemática, a linguística, a engenharia, a física e a ciência da computação. Primeiro, a gente tem a neurociência afetiva, que analisa como os neurônios se comportam com relação às emoções. Tem a neurociência comportamental e cognitiva, que estuda as bases biológicas do comportamento e as funções cognitivas. A gente tem a neurociência computacional, que é uma das partes que mais me interessa, que busca entender como o cérebro funciona, claro, usando computadores para simular e modelar as funções cerebrais. A gente tem a neurociência cultural, que é muito interessante, que analisa a forma como as crenças e os valores culturais são moldados pelo cérebro. Tem a neurociência celular e molecular, que estuda os neurônios e o papel individual das moléculas no sistema nervoso. A gente tem a neurociência do desenvolvimento, que analisa como o sistema nervoso se desenvolve. A gente tem a neuroengenharia, que é muito legal, que usa técnicas de engenharia para entender melhor, reparar ou melhorar os sistemas neurais. E a gente tem uma muito importante também, que é a neuroimagem, que cria imagens do cérebro e usa ela para diagnosticar doenças, por exemplo. Ela também é usada para estudar o cérebro e ver como ele reage a uma atividade específica. E por fim, a gente tem a neurofisiologia, que olha para a relação entre o cérebro e as suas funções. Caramba, quantas neurohoras! Mas assim, é um assunto que tá chamando a atenção porque ninguém fala sobre isso, né? Mas antes da gente entrar especificamente no assunto, eu quero entender como que o café entrou na sua vida. Você é filha de produtor, certo? Neta de produtor, filha de produtor. Da onde? Do sul de Minas, da região de Lavras. Eu sou de Lavras, o meu pai é engenheiro agrônomo, o meu avô era produtor de café e o meu pai herdou a fazenda dele, continuou o trabalho com café, ele também tem gado leiteiro, que é muito comum, né, nessa região. O café e leite é histórico. Então eu cresci no meio de lavoura de café, brincando com café, rodando café no terreiro, isso tudo. Então café está na minha vida desde sempre, né? Você tem uma relação mais íntima ali, né? Porque, por exemplo... Sim, uma relação afetiva mesmo, né? De memória de infância, dos meus avós ali, de crescer ali, de passar férias na fazenda. Tenho essa memória muito forte. Só que o café especial ou um cuidado maior ao degustar o café é novo na sua vida. E principalmente o estudo, usando o café especial como objeto de estudo. Isso é muito novo. Só para entender quem é a Fabiana, além de neta e filha de produtores, como assim, né? Você tava lá na roça e de repente decidiu, vou estudar neurociência. Na verdade, eu decidi estudar ciências biológicas, fiz um mestrado em neuroquímica, estudando processos de memória. Isso onde? Na UFMG. Tá.
Depois eu fui fazer um doutorado na USP em psicobiologia e aí já surgiu o meu interesse por percepção. Eu fiz uma parte desse doutorado em Glasgow, na Escócia, estudando percepção visual na época. Quando você diz percepção, dá um exemplo aí. Bem, percepção é como o indivíduo entra em contato com o mundo dele, né? Então, a gente consegue interagir com esse mundo, saber o que é esse mundo, primeiramente através dos órgãos dos sentidos. Então, como a gente ele interpreta. Tem a visão, isso. Na verdade, como ele capta, a interpretação vem depois. Entendi. Né? Você tem a captação visual, captação auditiva, olfativa, o gosto. A gente tem sentidos físicos e sentidos químicos. No caso, o paladar e o olfato são sentidos químicos. E os outros são sentidos físicos. E depois o cérebro constrói a partir dessa captação, porque a captação é feita separadamente. Então, a gente tem a área do cérebro que vai captar a informação visual, outra parte auditiva, outra parte tátil, paladar, olfato. Depois o cérebro precisa construir isso, né? Porque a nossa percepção de mundo não é fragmentada, partilhada desse jeito. A gente tem uma experiência do todo, mas isso é construído. Entendi. A posteriori. Como se fosse uma placa-mãe. Como é que é o negócio? Mais ou menos. A analogia com o computador é difícil não ser feita, né? Mas não é bem assim. Mas é mais complexo. É mais complexo. E orgânico. Interessante. Mas continuando, então você começou a estudar percepção. Isso. No doutorado. E dentro de um modelo de como o cérebro funciona, que chama Predictive Coding, que diz que muito do que nós percebemos, de fato, vem de modelos internos, de associações que já foram feitas durante a nossa vida. Então, a percepção das coisas do mundo, ela não é pura. Ela é carregada de predição, de julgamento, de antecipação. É como se o cérebro marcasse ali a memória. Outra comparação com o computador. Seria os cookies de sites? Eu acho que sim. Eu acho que pode ser. Porque agiliza o processo do Exatamente. Isso. Só que esses modelos internos que a gente tem, eles não dizem respeito somente à visão, ou somente à audição, ou somente ao paladar, né? É tudo junto. Então, a gente combina coisas aí, né? A gente combina visão com audição, com paladar. Então, na verdade, a nossa percepção de mundo, ela é multissensorial. Ela não é unimodal. Você não tem uma modalidade do sentido agindo. Você sempre tem todas as modalidades dos sentidos agindo. E é complicado você estudar cientificamente essas percepções, né? Na época do doutorado, qual que era o objeto de estudo? Entender como o sistema visual prediz movimento. Traduzindo, dá um exemplo. Na verdade, o nosso experimento envolvia vídeos. A gente mostrava vídeos para os participantes. Tinha um corte nesse vídeo, onde o vídeo ficava escuro. Era como se a pessoa tivesse fechado o olho num pedaço do vídeo e aberto outra vez. E esse quadro do filme poderia ser o quadro real da continuação do movimento ou não. Poderia ser um quadro do futuro do filme. E aí a gente media como o sistema visual respondia a isso. E a gente viu que quando o quadro do filme é o quadro que se encaixa, a gente tem uma resposta pequena do sistema visual, ou seja, já tem uma antecipação. Então não tem uma tensão, não tem necessidade dessa percepção acurada. Quando era um quadro que não se encaixava ali, a gente viu uma resposta muito grande do sistema, porque aí a gente entrava numa questão de erro de predição. O que o sistema visual achou que fosse perceber, ele não percebeu de fato, veio uma outra coisa. O automático, que na verdade não deu certo. Isso. Ah. Porque na verdade, o nosso cérebro, ele monitora o ambiente. Ele não percebe de fato, ele não fica prestando atenção nas coisas o tempo inteiro. A gente não está atento ao ambiente o tempo inteiro, a gente está simplesmente monitorando num stand-by, como se fosse. A gente está antecipando, predizendo o que vem, a estimulação que vem. E isso tem um lado positivo, né? Porque agiliza todos os processos neurais. Claro. Imagina você ter que pensar em todos os movimentos que você faz quando você está dirigindo. Isso. Mas também tem um lado ruim. A gente perde bastante, porque é como se
o cérebro, ele julga as coisas como se ele já soubesse daquilo. Então, se você me serve uma xícara de café, o meu cérebro pode simplesmente entrar no automático do modelo interno café e não prestar atenção naquela xícara de café, porque ele acha que ele já sabe o que é café. Quantas vezes eu bebi café na vida, eu tenho uma amostragem estatística daquilo ali, entende? Entendi. E o cérebro gosta disso, porque isso consome menos energia. Então, quanto mais previsível for o meu ambiente, pro meu cérebro melhor é. Por isso que às vezes você vê automaticamente a pessoa se serve um pouquinho de café e já vai tuchando açúcar, né? Exatamente. Ela nem pensou E naquele experimentar movimento. aquele café, né? Deixa eu ver se este café precisa de açúcar. Não que nada contra açúcar, viu, gente? Aqui não tô pra catequizar ninguém. Mas às vezes eu peço pros meus convidados, quando vão em casa ou vão na cafeteria comigo, pra dar um golinho inicial. Porque as pessoas podem notar que não precisa de açúcar ou precisa uma quantidade bem menor do que ela tá acostumada. Exatamente. E toda essa história agora do café especial traz essa necessidade de uma ressignificação de conceito, principalmente no mercado interno. Nossa, mas que frase bonita! Ressignificação? Não, vamos repetir. Uma ressignificação de conceito do que é café. Porque a gente cresceu sendo expostos a uma bebida que realmente não se parece com o café especial, né? Esse café escolha, que fica no mercado interno, que é um café impuro, que é um café com uma torra muito escura. Cheia de defeitos. Exatamente. Enfim, a gente pegou essa coisa não muito boa, sensorialmente, e pra saúde também. A gente embalou nas memórias afetivas e acha que tá tudo bem. Açúcar é a cerejinha do bolo, né? Exatamente, é necessário ali, né? Como é que você vai tomar um café desse sem açúcar? É. O mínimo que você pode fazer é colocar uma colherzinha de açúcar ali. Mas essas pessoas hoje que estão sendo expostas ao café especial, que é um outro tipo de bebida, que tem um cuidado por trás, que é realmente o café de qualidade... Que não é, eu chamo, não é o café Elis Regina. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Não, eu nunca tinha escutado essa. Também não vamos generalizar, né? Existem cafés aí que tem menos impureza ou não tem impureza, mas tem cafés que mesmo sem impureza tem os defeitos que afetam muito a qualidade final. É lógico, sim. E aí as pessoas que hoje buscam um café especial, buscam realmente essa imersão sensorial na bebida do café, elas realmente precisam experimentar, prestar atenção no café. É uma reeducação. Isso também em vários outros setores da vida, né? A gente tem que comparar. Mas me explica, agora você tá no pós-doc, né? Isso. Pós-doutorado, gente, e ela não tem 102 anos, hein? Você não parou ali na universidade. Não parei. Maravilhosa aí. Me conta, então, o foco do pós-doutorado. Porque, assim, se a gente for falar de café e neurociência, o leque de possibilidades para serem estudadas é enorme. Exatamente. E a academia tem que focar. Isso. Na verdade, o meu pós-doutorado na USP, eu estou hoje com 2 projetos de pesquisa. O primeiro projeto de pesquisa diz respeito ao predictive coding, que eu falei, que é essa questão do cérebro antecipar estímulos. O automático. E o meu estudo, ele é teórico, tentando entender como o cérebro ajusta quando existe erro de predição, quando essa antecipação dá errado. Então, como é que faz para a gente atualizar um modelo interno que a gente já tem, para que a gente atualize memórias, né? Ou aprenda algo novo, né? Aprenda algo novo. Então, aquele conceito era daquele jeito, agora é de outro jeito porque eu fui exposta a algo novo. Mas existe um algo novo que não tem como você aprender ajustando um modelo que você já tem. Você tem que formar um modelo interno novo, um conceito novo, uma categoria nova. E a outra parte do meu pós-doc envolve percepção de sabor em café. Então, a neurociência da percepção de sabor voltado para café. Porque café é um estímulo físico-químico, certo? E ele é percebido pelo sujeito que bebe café. Então, o meu interesse, na verdade, não é a bebida café em si, a qualidade do café, os atributos sensoriais do café, mas é como o consumidor de café percebe aquele café. O meu interesse é o cérebro do sujeito que bebe café. E
será que a xícara pode alterar a percepção do sabor e do aroma do café? A pesquisa foi realizada por uma neurocientista que testou a percepção do público com modelos diferentes de xícaras. Se existem taças específicas para diferentes tipos de vinho e copos bastante variados para modalidades de cervejas, a xícara de café pode não ser tão diferente. Pensando nisso, uma pesquisadora da Universidade de São Paulo decidiu colocar a teoria à prova. Mas, Fabi, você tá falando aí de coisas tão abstratas, vamos dar um passo para trás e entender o que é neurociência, o que é a teoria, de onde surgiu o interesse de entender o cérebro. Neurociência, uma definição formal, seria o estudo do sistema nervoso, tá? Tanto a estrutura anatômica como a função, indo desde a célula até o comportamento. Então, é uma coisa muito ampla. Então, a gente tem grandes linhas de estudo aí. A minha linha é chamada de neurociência da cognição. Certo. Onde a gente busca entender quais são as bases biológicas, as bases neurais do comportamento. Então, se o sujeito percebe algo, ele percebe, estou vendo um círculo azul. O que está acontecendo no cérebro dele? Qual é o correlato? Entendi. Qual a área está ativa? Como esses neurônios ficam ativos para gerar essa experiência de ver um círculo azul? Entendi. Isso eu dei um exemplo muito simples, né? Por exemplo, então, vocês colocam um equipamento na cabeça. Como é que funcionam os experimentos? Gente, eu tô fazendo umas perguntas bem idiotas porque eu não entendo do assunto, entendeu? Então, não me julgue, Mas não viu, são Fabiana? idiotas. De jeito nenhum. Bem, você pode fazer vários tipos de testes aí. Você abre a cabeça das pessoas? Hello, Clarice. Não, mas eu gostaria. Mas eu consigo ver dentro, né? Hoje a gente tem técnicas onde a gente consegue enxergar dentro da cabeça das pessoas. E uma dessas técnicas, que foi a técnica que eu usei no meu doutorado, é chamada de ressonância magnética funcional. Que é aquele que você entra com o corpo numa máquina? Isso. Que dá claustrofobia? Em algumas pessoas sim. Então você coloca a pessoa ali dentro e essa máquina te permite ver quais são as áreas que estão ativas enquanto a pessoa executa uma certa tarefa que você pede para ela executar, dependendo da sua questão, da sua hipótese científica. Então, se a minha hipótese científica envolve o sistema visual, eu vou dar uma tarefa de visão. Qual parte do cérebro que aciona quando eu vejo algo visual? Na frente, atrás? É a parte de trás, é a posterior. Tá. É chamado córtex occipital. Nossa senhora, que palavrão. Nem é assim. Nos sabores, em qual parte? Então, o sabor é uma construção. Nossa. Isso. A gente não tem o sentido do sabor. Como o olho é o órgão que capta o sentido da visão. Entendi. O ouvido da audição. A gente tem a língua, que seria do paladar. E a gente tem o nariz, né? O epitélio olfativo, que vai captar moléculas voláteis que a gente traduz isso em olfato. O sabor nasce da integração dos sentidos, principalmente os sentidos na boca, captados pela boca, que seria o paladar, o olfato retronasal, que eu posso explicar o que é isso daqui a pouco. É o que os profissionais lá falam, o retrogosto desse café é tal. Na verdade, é a liberação de moléculas voláteis pelo alimento. Né? Porque a gente pode sentir cheiro de algo que está no exterior, que seria aroma, e a gente pode sentir o cheiro de algo que está dentro da nossa boca. Entendi. Que participaria da construção de sabor depois. E também o tato oral, que é a temperatura, textura, exatamente. No caso do café é corpo. Acho que eu tô entendendo agora, hein? Tá? Então, a partir desses 3 sentidos, o cérebro constrói sabor, tá? Que a gente chama de sentidos primários na construção de sabor. Mas o sabor vai além disso. A visão e o tato, e a audição também, hoje tem muito estudo sobre isso, interferem na percepção de gosto, na percepção de aromas. Entendi. Ok? Tem um cientista francês chamado Evertis, e ele fala que o principal órgão que entende sabores e essa experiência gastronômica é o cérebro, não é a língua. Ai, que lindo. É verdade. E aí, você tá falando isso, realmente faz sentido. Isso, a língua é apenas um detector, vamos colocar assim. Assim como o olho é, assim exatamente, como o nariz é. Mas a experiência do sabor vai muito além disso. E além dos sentidos, existe a parte afetiva e existe a parte de memória. Então, na verdade,
verdade, a experiência do sabor envolve o cérebro inteiro. Entendi. E como é que você mede cientificamente a lembrança afetiva, por exemplo? Você pode ter alguns estímulos afetivos, né? Existem figuras normatizadas para você testar isso. Resposta afetiva, tanto de valência, positiva, negativa, como de intensidade baixa e intensidade alta, que seria o arousal em inglês. E você pode mostrar essas imagens para o sujeito e medir a resposta no caso do sistema límbico dele, que é a área do cérebro que processa emoções, afeto, recompensa, isso tudo. Entendi. Agora que a gente tem uma vaga visão, compreensão de um todo, vamos falar desse experimento seu sobre café. Começou quando? Bem, o meu interesse por café começou quando eu comecei a frequentar uma cafeteria de cafés especiais em Poços de Caldas, que é o Âncora. Certo. Você mora em Poços, né? Eu moro em Poços. E ali eu comecei a conversar sobre café e a entender que a experiência do café especial é algo muito rico, que cada café é de um jeito de fato. E eu fui buscar estudos. Eu sabia que existia uma literatura de neurociência da percepção do sabor bem grande, principalmente trazido pelo professor Charles Spence, da Universidade de Oxford, que é um enólogo também. Ele é um psicólogo experimental e enólogo. E ele está nessa já, da questão da percepção multissensorial, já há muitos anos. E fui buscar estudos sobre isso. Você acha estudos sobre tudo. Sobre vinho, sobre vodka saborizada, cerveja, chocolate, sorvete, vários alimentos. Sorvete? Sorvete. Nossa! São ótimos os estudos. Mas não tem nada sobre café. Sobre como café sempre, especial. Né? Poxa, meu, patinho feio é ignorado pela gastronomia. Eu não entendo isso. Tem alguns estudos com bebidas quentes preparadas com café, como um cappuccino. Não é a mesma coisa. Não é. E o foco não é café ali, entende? É usar o café como uma referência de amargo. Puxa vida, ou seja, né, o rolê tá todo errado desde o começo. Pois é. E aí, eu entrei em contato com o professor Charles Spence e perguntei se ele gostaria de me orientar num estudo multissensorial de sabor com café especial. E ele te deu ibope? Super ibope. Não acredito. Sim. Ele se interessou muitíssimo e aí a gente começou a planejar os estudos que seriam feitos. E o meu foco, como eu disse, não é o café, mas a percepção do sujeito que bebe café. É entender o que acontece no cérebro das pessoas quando elas consomem café. Isso. E entender também, hoje eu não estou fazendo estudos onde eu consigo ver o cérebro delas, né? Mas pretendo fazer isso no futuro. Colocar pessoas na ressonância e dar como estímulo café. Então você está dividindo esse seu projeto, essa sua pesquisa em 2 fases. Nem sei se vão ser 2, talvez 5, talvez Nossa 15. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar nisso. Entrei e acho que eu não vou conseguir sair, porque tem muito serviço. E outra coisa, né? Quando o bichinho do café pica, minha amiga... ainda mais no meu caso, que tem a infância no meio. Então, você tem a coisa da fazenda. Mas esse primeiro passo, então... Você começou a pesquisa, o Spencer falou, beleza, isso. Foi quando? Isso foi por volta de maio, junho do ano passado. Nossa, então é muito recente mesmo. É muito recente. Junho? E junho foi quando o Coffee nasceu. Olha. Tá vendo? Junho, acho que é Temos um nome que comemorar. Aí auspicioso, hein? É a colheita. Então. E nessa época eu tava fazendo estágio de prova de café na Bourbon em Poços de Caldas. Aprendendo a provar café com ele. Bourbon Specialty Coffee é uma exportadora de cafés especiais. Pra quem não sabe. Ali eu conheci várias pessoas já imersas nesse mundo do café. Degustadores profissionais. Degustadores, né? E uma das pessoas que me colocou bastante em contato com outras pessoas do café que poderiam me abrir portas foi o Thiago Trovo. Entendi. Ele me colocou em contato com a Mariana Proença, que é a diretora e responsável pela revista Expresso e também pela Semana Internacional do Café. A gente já gravou um podcast com ela contando a história do evento. Vou deixar o link aqui no post desse episódio, tá bom? Dá uma olhadinha lá no site. E eu conversei com a Mariana sobre a possibilidade de fazer um teste sensorial desse meu estudo dentro da SIC. E ela topou.
em outubro, eu participei desse experimento aí. E como se dá? Porque quem não viu, quem não estava lá e não participou, pode imaginar que você colocava uma touquinha cheia de fio na cabeça de todo mundo. Como é que foi? Foi um estudo só comportamental. Então, ali eu não medi a atividade do cérebro, nem nada disso. Porque, geralmente, a investigação começa com uma fase comportamental. Você vê a que estímulo a pessoa reage mais e como. E, a partir desses dados, você consegue ter uma noção maior do que realmente impacta a percepção. E aí, você vai para testes onde você mede a atividade cerebral a partir disso. Então, você tem que detectar o que é robusto. No caso, o que transparece de forma mais... Você tem que medir o quão é significativo aquele efeito. Então, por exemplo, você dá um café muito amargo para a pessoa e você observa a reação. Isso. Então, aí eu poderia, por exemplo, medir limiar, né? Do jeito que você está dizendo. Qual é o limiar médio da população com relação à percepção do amargor, tá? Só que no meu caso, o meu estudo, ele visa entender qual é o efeito de atributos extrínsecos ao café na percepção de sabor do café. O que significa isso? Traduz. Atributos extrínsecos. A questão de fora. De fora. Os atributos intrínsecos seriam a cor do café, a doçura do café, então tudo que diz respeito à bebida café. Os extrínsecos seriam a xícara onde eu sirvo café, a música ambiente que toca, temperatura do ambiente. Temperatura do ambiente. A cor da parede. A cor da parede. E aí, você já tem algum resultado preliminar? Sim, eu já tenho. Um dos estudos já foi transformado num artigo científico e está em revisão agora. A gente mandou para uma revista que chama Food Quality and Preference e é o resultado do experimento que eu conduzi na SIC. Com relação a esses atributos extrínsecos, o meu interesse hoje é a xícara. Como a xícara afeta a percepção de sabor do café. Porque se você fosse estudar cor de parede, eu posso fazer isso no futuro. Mas é muita coisa, né? Muito detalhe para você estudar. Em algum momento eu pretendo chegar nisso, para realmente entender como o ambiente afeta a percepção de sabor. Entendi. Né? Oferecer uma experiência imersiva ao consumidor de café especial, como já existe para o vinho. Entendi. O vinho está anos-luz na nossa frente com relação a isso. Que é nem formas, mas também o material de taças. Tudo isso. Então, agora eu vou focar na xícara. Entendi. Tá? Então, esse primeiro estudo testou como o formato da xícara afeta a percepção de sabor. Tipo borda fina, borda grossa, peso e cor? Isso, eu vou testar tudo isso. Entendi. Cor, peso, formato, material. E você tem um parceiro aí de peso no meio do café, né? Sim. Conta pra gente. Quem me abriu as portas, quem me deu Porque carta você branca, bateu em várias portas, né? Eu bati Recebeu em várias portas, nãos. recebi vários nãos. E o cara que me deu sim, é engraçado, que eu tava buscando pessoas próximas, de certa forma. Pessoas aqui no que Brasil. eu já conhecia e tal. E as pessoas não tinham interesse nisso. E algumas pessoas até me jogou um balde de água fria, dizendo que isso não ia funcionar, que as coisas não funcionam assim, não é assim que se mede. Que era besteira. Que era bobagem. A pessoa que nunca teve, não tem nem pós-graduação, tava questionando uma cientista que tá direcionando um pós-doc, né? Pois é. Mas aí entrei em contato. Ai, meu Brasil brasileiro maravilhoso. Aí no auge da minha frustração, eu falei, quer saber? Eu vou mandar um e-mail pro Tim Wendelboe. Porque se eu for escutar o não, vai ser dele. E ele me deu um super sim. Mentira! Foi. Abriu uma garrafa de vinho assim que vi o e-mail. Claro, celebrei né? sozinha, dancei sozinha em casa. Pra quem não sabe, eu vou deixar o link aqui. O Tim Wendelboe é uma dos personagens mais importantes no cenário mundial do café. Ele fica ali na Noruega, tem a sua torrefação e cafeteria. Sempre tá aqui no Brasil, comprou uma fazenda na América Central, não lembro onde direito. Mas assim, é uma pessoa que tá super ativa e fico muito feliz, porque ele não só pode te ajudar nos estudos, mas isso vai reverberar com força no exterior. Exatamente. E ele vestiu a camisa. Mandou as xícaras. Mandou café. E as xícaras dele são
perfeitas. Por quê? Porque elas só variam em formato. Elas são feitas do mesmo material, elas têm a mesma altura, elas têm o mesmo peso. São xícaras perfeitas. Para um teste científico, elas variam exatamente o que eu gostaria de variar. Entendi. Que é o quê? formato. Mas ela é o cerâmica, é o quê? Cerâmica. Ah, tá. E elas são feitas em 3 formatos. Que ele chama de aberta, tulipa e uma que tem uma cinturinha. Certo. Então ela tem um gordinho no fundo e ela abre em cima. Perfeito. Então são essas 3 formas. Então na SIC eu testei como o formato dessas xícaras afetaria uma percepção de sabor. Servi o mesmo café, que foi o café do Diogo Dias, de São Sebastião da Grama, ali do lado de Poços de Caldas. Certo. O Diogo também tem sido um super parceiro. Produtor. Produtor. Uma salva de palmas para esse produtor que está apoiando a ciência brasileira, pessoal. E como esse experimento foi feito? Eu dividi os participantes em 3 grupos. Cada grupo tomava o mesmo café em xícaras diferentes, sem saber da existência de outras xícaras, tá? É um design de experimento que chama entre sujeitos. Eu poderia também ter feito intra-sujeitos, onde o mesmo sujeito toma nas 3 xícaras. Certo. Mas tem pró e contra aí nos 2, e eu pretendo fazer esses 2 tipos de estudos, mas comecei com esse. Tá. Isso. E o que a gente percebeu? Eu medi percepção de aroma, de intensidade de aroma, de doçura, de acidez e o quanto a pessoa gostou do café. Então teve uma medida hedônica também. Só pra eu entender, a xícara era do mesmo formato, de cores diferentes. As xícaras eram de formatos diferentes da mesma cor, eram todas brancas. Entendi. Ali eu fiz o experimento de formatos, não fiz de cor. Tá, só que era o mesmo café e as pessoas não sabiam. Café. Não, as pessoas não sabiam nada. As pessoas tinham que tomar o café que foi servido na xícara para elas e elas tinham uma escala de intensidade que ia de 0 a 10, né? Isso tudo foi explicado, como é que se usa a escala, blá. Certo. E aí as pessoas julgaram aroma, doçura, acidez e o quanto elas gostaram do café naquela xícara. E era diferente a percepção. A xícara afetou todas as percepções. Nossa! Mas peraí, até de degustadores profissionais? Até de degustadores profissionais. Holy! Não acredito. Sim, como a taça de vinho. Gente, tô passada. Exatamente. O café é uma bebida tão ou mais complexa do que o vinho. Enquanto o vinho tem por volta de 800 compostos voláteis, o café tem por volta de 1.200. E aí, o pessoal não sabe. Eu não sabia disso. Sim, eu sabia que era mais complexo, mas não sabia em números. É uma bebida que exige uma preocupação no recipiente onde ele é servido. Então, talvez a receita da minha cafeteria pode aumentar ou diminuir de acordo com a escolha da minha louça. Pode. Pega essa aí, pessoal, então. Exatamente como no vinho. E o pessoal da cerveja também tem feito muito estudo com relação a isso, com relação ao formato da taça e o perfil sensorial da cerveja que se serve ali. No experimento entre os homens, 60 amadores e 85 profissionais do café, e entre mulheres, 65 amadoras e 66 profissionais, a pesquisadora serviu a mesma bebida em 3 xícaras de uma mesma cor e material, mas de formato diferente. Ela esperava que a percepção das pessoas fosse diversa em cada recipiente, mas o estudo apontou resultados surpreendentes. No teste, ela usou xícaras em diferentes formatos. Segundo dados da pesquisa, um deles em formato cônico, bastante similar às taças de vinho, dá uma impressão maior de doçura. Já outras xícaras que têm um design único, arredondadas na base e com uma borda que se abre para o consumidor, estão relacionadas a cafés mais aromáticos e ácidos. E por fim, as mais tradicionais, em formato de U, são conhecidas por ressaltar aromas. Mas você já fez algo? Agora eu fiquei curiosa em relação à cor. Você já fez alguma coisa sobre cor? Eu comecei a fazer os experimentos com cor. Até agora eu testei uma xícara branca contra uma xícara rosa. É um rosa clarinho. Certo. Com saturação baixa de cor. E eu fiz esses 2 experimentos em cafeterias durante o horário de serviço deles. Ah, então fez com os clientes. Exatamente. Onde foram essas cafeterias? Eu fiz em 2. Eu fiz na cafeteria Âncora, em Poços de Caldas, e na Tacô, aqui em São Paulo. Uma salva de palmas, então, para esses empresários, donos de cafeterias que estão apoiando a ciência brasileira.
e os resultados foram surpreendentes. Nesse estudo, eu testei tanto expectativa como percepção. Na parte de expectativa, assim que o café era servido, a pessoa tinha que julgar numa escala qual a doçura e qual a acidez ela esperaria que aquele café tivesse. Depois de provar, ela iria julgar os mesmos 2 atributos, acidez e doçura. Entendi. Ok? Algumas pessoas tomaram na xícara branca e outras pessoas tomaram na xícara rosa. E foi expresso dessa vez, não café filtrado como eu fiz na SIC. Tá. O que aconteceu? No geral, eu vou aqui compilar os resultados que eu tive no Âncora e no Tacô. A xícara rosa aumentou a percepção de doçura e diminuiu a percepção de acidez no café. Gente, era o mesmo café. O mesmo café. Tirado na mesma máquina, pelo mesmo barista. E isso também aconteceu com relação à expectativa. Só de ver a xícara rosa, a pessoa já espera um café mais doce. Eu lembro de um dos clientes que assim que eu servi o café na xícara rosa, ele me falou, isso é um café ou um cupcake? Então você vê como a associação já foi feita ali. E vários estudos mostram que existe associação entre cor e gosto. E essa associação, ela é automática. A gastronomia já usa muito disso, né? O Heston Blumenthal, lá de Londres, já faz essas brincadeiras sensoriais. Exatamente. E um dos consultores que ele tem é o professor Charles Spence de Oxford. Ou seja, né? Estamos em casa. Tô muito orgulhosa, viu? Parabéns. Obrigada, Kelinha. Mas tem muito trabalho pela frente ainda e eu preciso de parceiros, né? Entendi. Porque a minha área não é café. A minha área é psicologia experimental, é neurociência e eu quero, claro, colaboradores do café para que eu possa seguir adiante, tanto no Brasil como no mundo. Então, por exemplo, se eu sou dono de uma cafeteria no sul, ou no nordeste, no norte, como é que a gente faz então para conectar você e essas pessoas do café? Porque entender esse tipo de detalhe, entender como uma cor ou um formato pode influenciar no meu negócio, super interessa. E você também precisa dessas pessoas do café para ter os resultados da sua pesquisa, né? Exatamente. Eu preciso da colaboração deles para que eu tenha um espaço de testes, né? Porque eu vou fazer testes no laboratório, né? A gente conduz testes em laboratórios experimentais, justamente para ter controle de outras variáveis como cheiro, som, cores, que na cafeteria eu não tenho controle disso, né? Ali tem barulho, ali tem cheiro, ali tem cores, tem tudo né? Ali. É um mundo real, isso. Né? Mas é muito importante que eu faça essas 2 linhas de teste. Para comparar. Laboratorial e no mundo real, no mercado. Que tem muitos produtos que dão certo em laboratório e quando eles são lançados no mercado, eles falham. É um fracasso, Sim. E aí são bilhões de dólares anuais investidos e perdidos. Negócio e isso é fato mesmo, real. Exatamente. Por isso a importância, né? Então eu vou deixar o e-mail da Fabiana. Se você tá ouvindo esse podcast no seu smartphone, corre lá pro site para pegar então esse contato e trocar figurinha, né? Eu acho que é importante. Lógico, eu tenho uma página no Instagram também que é só sobre café. Eu posto os meus resultados. O link desse Instagram também estará lá no site, viu, pessoal? E por enquanto esses estudos estão sendo financiados pela universidade, pela USP, é isso? Não, a USP não está financiando esses estudos. O quê? Não. Eu não tenho financiamento acadêmico para isso. Isso foi um braço do meu pós-doc que o meu orientador permitiu que eu fizesse, mas sem verba. A USP aprovou o projeto, eu tenho liberação do comitê de ética, tudo isso. Por isso que eu dependo tanto de apoios, né? A Mariana, que me abriu espaço na SIC, ela não me cobrou. Pelo aluguel do espaço pelo que aluguel você ia usar, do espaço, entendi. Pela montagem da infraestrutura, né? Eles montaram uma infraestrutura grande ali para que eu pudesse fazer o café, moer o café e testar os participantes ali. Entendi. Né? Ela me cedeu espaço, ela fez tudo isso. Então eu dependo disso. O time Wendelbolt também não me cobrou nada. Ele despachou essas xícaras e está disponível ainda. A gente tem conversas via Skype, onde a gente discute resultados, discute próximos passos também. Estamos pensando em adquirir dados cross-culturais também, que é muito importante, né? Porque tem o efeito da cultura aí. Tem. O café especial entendido aqui pelo brasileiro, essa percepção é totalmente diferente de um consumidor no exterior, porque a gente tá ilhado aqui, né? Enquanto o consumidor lá no exterior
Equador tem fácil acesso para cafés quenianos, colombianos. A gente não. Então aqui a gente tem que brincar com as 14 regiões produtoras de café especial. E isso muda a percepção. Isso, porque o que a gente quer, no final das contas, é achar recipientes que se encaixem em perfis sensoriais. Como a gente tem a taça do vinho tinto, a taça do vinho branco, né? Isso não é aleatório. Tem muito estudo por trás disso, para exacerbar certas características e diminuir. É uma brincadeira, entende? O recipiente aonde a bebida é servido, ele realmente modula a percepção daquilo ali. Digamos que eu sou uma indústria ou eu sou uma associação, eu quero investir, injetar dinheiro mesmo. Tem algum tipo de troca? Você entrega esses dados? Como é que funciona? Então, eu poderia prestar uma consultoria. Eu posso voltar o meu estudo para a população e para o produto que a empresa quer. Mas isso, assim, ela vai pagar pela consultoria, você vai pegar essa verba da consultoria e aplicar no seu experimento. Não significa que os resultados desse experimento pertencem àquela indústria, certo? Eu gostaria que isso não acontecesse, porque o meu objetivo é acadêmico. Sim. Então eu preciso publicar esses estudos. Entende? Entendi. Eu quero que a população tenha acesso a isso, né? Como acadêmica, a gente quer difundir. A gente não quer guardar, patentear ou nada disso. Muito bem. E se eu sou um dono de cafeteria e quero ajudar a colocar uma injeção de dinheiro? Mesmo porque às vezes a pessoa que tá ouvindo aqui fala, eu sou só dono de uma cafeteria, eu não tenho essa bala na agulha. Às vezes essa colaboração pode vir de várias formas ou injeções pequenas de dinheiro, né? Porque você não vive de sol. Você não faz fotossíntese. Não. Ainda não. Poderia estar pesquisando isso, mas não, estou pesquisando café. Bem, é claro, assim, hoje, até agora, eu não recebi para isso, né? Porque eu também estava fazendo testes pilotos, eu não sabia se isso daria certo ou não, mas esses experimentos com café se mostraram promissores demais, né? Os resultados. Ou seja, você não estava viajando, né? Não. Tem um embasamento científico. Tem um embasamento Aquelas científico. pessoas que lá no comecinho te criticaram, falaram que não ia dar certo, que não tinha nada a ver, aqui está comprovado que elas estavam erradas. Exatamente. O consumidor de café especial, ele merece um serviço diferenciado. Todas as cafeterias têm o mesmo serviço. Você vai no mundo inteiro, todo mundo faz a mesma coisa. É verdade. Não tem diferença, entende? Porque não tem essa preocupação. Também porque não tem o conhecimento. Mas o consumidor de café especial, ele está disposto a pagar, ele está disposto a ter a experiência multissensorial, imersiva, como consumidor de um vinho reserva. Entendi. Ou de uma cerveja especial também. Ou de uma cerveja especial. Ou de um alimento preparado por um chefe. Tô aqui te ouvindo assim, com o coração um pouco apertado. Eu, como jornalista, tô aqui fazendo a minha parte de espalhar. E eu sei também que, recentemente, uma revista internacional de café publicou resultados prévios da sua pesquisa em inglês, né? Como que foi essa repercussão? Então, a Juliana Garnan, ela escreveu um artigo muito minucioso, muito cuidadoso para a Sprudge americana. Posso deixar o link dessa reportagem aqui no site também do Coffee para vocês lerem. Vai ser em inglês. Mas dá um Google Translator lá que vocês vão entender. E a Revista Expresso também publicou, né? A Revista Expresso também. Eu não sei se tá na versão online ainda. Eu não sei. Eles publicaram na versão online, mas eu não sei se está disponível ainda. Talvez sim. Então, a Sprudge publicou tanto no site deles, né, esse artigo, como no Instagram. E a repercussão foi realmente muito grande, porque aí, logo em seguida, o Tim Wendelboe também compartilhou isso. Certo. E a coisa foi um estouro. Muita gente do mundo inteiro entrou em contato comigo a respeito desses resultados, querendo saber mais detalhes e querendo saber como isso seria aplicável na área deles. Entendi, mas eram baristas? Eram donos de cafeteria? De quais países? Principalmente baristas. E alguns baristas que são campeões nacionais nos seus países. Fala uns países aí. Eu tive contato do pessoal da Malásia, da Indonésia, de Portugal, do México, da Índia, da Rússia. Nossa! Bastante, né? Eu não ouvi Brasil aí na sua lista. Não, eu não tive contato, na verdade. Ninguém do Brasil me contactou querendo saber um pouco mais, entender melhor o que eu faço.
Bem, eu não sei muito bem o motivo, mas, independentemente do motivo, eu gostaria de deixar claro aqui que eu estou disponível, não é? Eu tenho muito interesse no conhecimento deles também, porque eu não sou da área de café. Sim. Então, eu gostaria muito de trocar conhecimentos, de conversar um pouco mais sobre café, de talvez colaborar, né? Trabalharmos juntos, porque essa pesquisa está no início. Então, quanto mais gente envolvida, melhor para todo mundo, não só para mim, mas para a pesquisa em si, né? Para a aquisição do conhecimento. Gente, eu tô um pouco sem palavras aqui. Tô em silêncio, em posição fetal aqui no estúdio, porque o Brasil é o maior produtor. Nós temos orgulho de produzir muitos cafés especiais. Nós temos orgulho de sermos pioneiros na ciência. E nem o mercado privado, digo empresas, nem baristas ou degustadores deram esse interesse. Com exceção do quê? Bourbon, do Thiago, Âncora, quem mais? Taco, Mariana Proença e o Thiago Borba de Poços de Caldas também, que tem uma exportadora e eu também faço alguns testes de provas lá. Entendi. E ele me abriu a empresa dele, se eu quiser conduzir alguns testes lá, ele está de portas abertas. Mas porque são 6, dá pra contar no dedo essas pessoas, nos dedos, gente. Sim, isso sim. Então, se alguém tá ouvindo aqui, agora nossa entrevista, e quer ajudar de alguma forma, quais são os possíveis cenários? Eu preciso conduzir experimentos em eventos. Entendi. Então, isso é central. Eu preciso ser capaz de testar um número grande de consumidores de café e de experts de café também. Porque eu tenho tanto o grupo amadores, que consomem café. Consumidores normais, regulares. Isso. Consumidor de café especial. E também tem o grupo expert, que eu quero saber o que funciona com um, o que funciona com o outro. E eventos, para mim, é o ideal, porque eu consigo testar um número grande de pessoas em poucos dias. Isso é caro, porque, por exemplo, precisa de uma infra, precisa pelo menos pagar o seu transporte, a sua hospedagem, alimentação, porque é o mínimo, né? Sim, para que eu conduza esse estudo ali. É isso aí, gente. Vamos lá adotar o seu cientista do coração. Do mesmo jeito que eu faço a campanha Adote um Pequeno Produtor de Conteúdo, e vocês já adotaram o Cofia, vamos fazer a nossa parte e também ajudar de alguma forma a ciência brasileira. Isso mesmo. Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.